A gente sabe que, quando o assunto é aparição, espíritos e coisas que não conseguimos explicar, sempre surge aquela curiosidade misturada com medo. É como se uma parte da gente dissesse, isso é bobagem. Mas outra parte sempre fica pensando, e se não for bem assim? A busca por respostas sobre vida após a morte, sobre presenças invisíveis e fenômenos estranhos, é tão antiga quanto a própria humanidade. Existem programas inteiros dedicados a isso. Investigações, gravações, documentários que tentam provar o impossível. Não é à toa que atrações como Caçadores de Fantasmas fazem tanto sucesso. E claro, a internet virou um território perfeito para esses registros. E muitas dessas aparições foram registradas por câmeras ao redor do mundo, deixando testemunhas impressionadas e cheias de dúvidas. Agora fique aí, porque você está prestes a ver 5 aparições reais captadas por câmeras, momentos que desafiam a lógica e despertam aquela sensação de mistério que todo mundo tenta explicar, mas poucos conseguem. Número 1. O fantasma do cemitério em Rondônia. Vamos começar no Brasil, mais precisamente em Vilhena, Rondônia. Uma casa construída ao lado de um cemitério tinha uma câmera de segurança instalada, apontada para a rua, mas pegando de relance parte das lápides. O dono da casa, num dia completamente normal, estava apenas apagando gravações antigas do HD da câmera. Algo que qualquer pessoa faria. Mas, de repente, durante a revisão, ele viu uma movimentação que não deveria estar ali. Entre as lápides, algo passa. Rápido demais para ser uma pessoa. Lento demais para ser um erro de gravação. Um vulto atravessa o campo de visão da câmera como se estivesse caminhando, ou talvez vagando. O homem garante que não editou nada, nenhum efeito, nenhuma manipulação. E quanto mais vezes você assiste ao vídeo, menos explicações aparecem. Afinal, quem ou o que estaria andando entre as lápides naquele horário? Imagine você, com sua casa colada em um cemitério, e descobrindo que, enquanto dormia, algo estava se movendo logo ali, do outro lado do muro. Número 2. O fantasma da pizzaria. Vamos para Louisiana, nos Estados Unidos. Dessa vez em uma pizzaria. O circuito interno registra uma figura atravessando o salão. Um espectro translúcido caminhando como se estivesse indo pedir uma pizza. Os donos garantem que nada foi manipulado. Dizem que sempre tiveram a sensação de que algo habitava o lugar. E depois desse vídeo, passaram a acreditar ainda mais que a pizzaria é sim mal assombrada. E imagine estar trabalhando ali, tarde da noite, sozinho, e ter aquela sensação inquietante de que algo está se movendo entre as mesas, silencioso, invisível aos olhos humanos, como se uma presença observasse cada passo seu, mesmo que você não consiga ver absolutamente nada. Número 3. Será que fantasma joga futebol? Prepare-se, porque esse é um dos vídeos mais estranhos dessa lista. Argentina. Um jogo importante. River Plate contra Racing. Transmissão ao vivo. Milhares de pessoas assistindo. De repente, a imagem mostra uma figura atravessando o campo, correndo como um jogador, passando pela lateral como se estivesse participando da partida. Só que ninguém estava ali. Nenhum jogador real. Nenhuma sombra que justificasse a aparição. E a figura aparece 2 vezes durante a transmissão. Noticiários começaram a sugerir que a aparição poderia ser o espírito de Natálio Perinetti, um jogador lendário do Racing, famoso nos anos 30. O time venceu por 1-0 e o único gol do jogo foi contra. Os torcedores brincaram, ou talvez não tanto. Ele ajudou o time mais uma vez. Imagine assistir a um jogo e perceber que, talvez, um jogador do passado ainda esteja correndo pelo estádio. Número 4. Crianças fantasmas brincando no porão. Agora vamos para um dos cenários mais clássicos de histórias de terror. O porão. Um casal já estava cansado de ouvir ruídos estranhos vindo de lá. Objetos se movendo, passos fracos, estalos no meio da noite. Então, decidiram colocar uma câmera para gravar tudo, só para ver o que estava acontecendo. A gravação mostra algo inquietante.
um vulto, uma presença, mexendo nas coisas do filho deles, como se estivesse brincando, calmamente, como se aquilo fosse normal. Imagine assistir a isso sabendo que ninguém, absolutamente ninguém, deveria estar naquela parte da casa. O porão, silencioso, frio, escuro. E mesmo assim, algo se move. Não havia ninguém lá. As portas estavam fechadas. E mesmo assim, algo se desloca, calmamente, como se estivesse em casa. Assista a esse tipo de vídeo e tente depois descer no porão da sua própria casa sem acender todas as luzes. E o mais perturbador é que quanto mais você assiste, mais percebe que aquilo não parece um simples reflexo ou um truque da luz. A sombra se inclina, toca objetos, quase como se tivesse intenção própria. O casal, ao rever a gravação, ficou paralisado, porque aquilo não era um barulho isolado nem um movimento rápido. Era algo que parecia consciente, algo que sabia exatamente onde estava e que não tinha medo de ser visto. Número 5. A garotinha fantasma da lanchonete do Reino Unido. Agora, vamos viajar para longe, para o Reino Unido. Uma lanchonete comum. Daquelas que você entra, come, conversa e vai embora. Mas naquela noite, algo estava diferente. O gerente estava revisando as imagens. A lanchonete estava fechada. As luzes estavam parcialmente apagadas. E no salão apenas uma funcionária limpava as mesas. Tudo parecia normal, tudo parecia tranquilo, até que, na tela, uma pequena figura surge. O vulto de uma garotinha, uma silhueta pequena, delicada, cruzando o salão como se estivesse caminhando em um lugar que conhecia bem. Mas ela não deveria estar ali. Nenhuma criança entrou, nenhuma criança saiu, ninguém viu nada. A funcionária afirma que estava sozinha. O gerente confirma. Mas a câmera não mente. E o mais assustador não é só a aparição, mas o jeito que ela se move, devagar, tranquilamente, como se conhecesse aquele lugar. Como se tivesse estado ali muitas vezes, mesmo que ninguém jamais a tenha visto. E quando a garotinha atravessa o salão e simplesmente desaparece atrás de uma mesa, sem deixar sombra, reflexo ou qualquer sinal físico, o silêncio que fica é quase sufocante. A pergunta que permanece é simples, mas perturbadora. Quem ou o que estava caminhando ali naquela noite? A gravação termina, mas o mistério continua, ecoando pelas paredes daquela lanchonete como um segredo que ninguém consegue explicar. Depois de assistir a todos esses casos, eu só consigo pensar: se você tivesse uma câmera de segurança na sua casa e visse alguma coisa assim, no meio da madrugada, você ficaria? Ou começaria a arrumar as malas antes mesmo de terminar o vídeo? Se esse conteúdo te deixou curioso ou arrepiado, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com alguém que adoraria ou morreria de medo de ver isso aqui.